Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês, queridos irmãos, estejam bem. Neste vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 21 a 27 de outubro. Vamos, de maneira objetiva, analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos preparar as joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 100 a 102, lembrando que esse texto é a base de toda a reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso muito encorajador de 15 minutos, com o tema Eu me apego a ti e a tua mão me segura. Neste discurso, nós teremos duas perguntas com base num vídeo para responder. Este vídeo é o trecho de uma parte, um discurso da formatura de Gileade, um discurso muito encorajador, onde o irmão fala sobre o exemplo de Ana no passado. Então vamos ver também as respostas dessas perguntas para que os irmãos consigam comentar nessa sessão. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar considerando o início do capítulo 17 e vamos estudar os parágrafos 1 a 7. Então veremos também as respostas práticas desse estudo para que os irmãos consigam dar bons comentários. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Para a primeira pergunta da apostila, nós temos aqui como base o Salmo 102, verso 6, que diz: Eu pareço um pelicano em lugares desertos, sou como uma coruja entre ruínas. Notem que interessante a pergunta. Por que o salmista se compara a um pelicano? Resposta: porque na Bíblia o pelicano também simboliza desolação, devido à sua preferência por viver em locais desabitados, longe de áreas povoadas. Então o salmista usa essa comparação para ilustrar o sentimento de desolação que sentiu na vida. Afinal, as áreas solitárias e isoladas que os pelicanos frequentam assemelham-se ao estado emocional do salmista que sentia que a sua vida era vazia e sem companhia, semelhante a um pelicano num deserto ou num pântano. Esta imagem enfatiza não só a sua tristeza pessoal, mas também um sentimento de completo abandono, comparando a sua angústia com a total destruição e desolação que profetas como Isaías, Sofonias previram para Edom, onde os pelicanos tomariam posse daquela terra como símbolo de ruína total. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 100 a 102, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no Salmo 100, verso 5, que diz: Pois Jeová é bom, seu amor leal dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. A lição: este verso nos ensina que Jeová não muda. Portanto, da mesma maneira que ele foi bom, amoroso e fiel no passado, ele continuará sendo por toda a eternidade. Isso, sem dúvidas, nos dá profunda segurança e confiança em servi-lo de todo o coração. Passando agora para o Salmo 101, vejam que interessante o que diz o verso 2. Agirei com prudência e de modo irrepreensível. Quando virás me ajudar? Dentro da minha casa andarei com o coração íntegro. Salmo 101, verso 2, a lição. Neste verso, o salmista diz que iria agir com prudência. Isso nos ensina a importância de também pensarmos bem antes de agir, tomando decisões sábias e refletindo sobre as possíveis consequências na vida diária. Tomando decisões sábias e refletindo sobre as possíveis consequências que aquilo vai ter em nossa vida diária. Isto envolve considerar
como as nossas ações afetarão os outros e como elas se alinham com os princípios bíblicos. Agora, na continuação, vamos ler o verso 3. Não porei nada sem valor diante dos meus olhos. Odeio as ações das pessoas que se desviam do que é certo. Não terei nada que ver com elas. A lição. Este verso nos lembra da importância de proteger nossa mente e coração de influências prejudiciais. Observamos aqui que o salmista assume o firme compromisso de não colocar nada sem valor diante de seus olhos. Isso nos ensina a importância de hoje também tomarmos cuidado quando formos escolher o que assistir, se divertir e se relacionar. Afinal, atualmente, estamos nos deparando com tantas coisas ruins que é importante sermos seletivos e evitarmos conteúdos que possam nos distanciar dos princípios morais e espirituais. Muito bem, agora vamos aqui na sequência, o verso 4 ainda do Salmo 101. Longe de mim está o coração tortuoso, não aceitarei o que é mal. Salmo 101, verso 4, a primeira lição. Notamos neste verso que Jeová procura pessoas com um coração reto e honesto, e ele se distancia daqueles que praticam o mal ou têm um espírito tortuoso ou corrupto. Portanto, como lição, entendemos que para caminhar com Deus não basta fingir ser bom, mas é preciso ser bom por dentro, com sinceridade e pureza e ações. Agora, a segunda lição do Salmo 101, verso 4. Este verso também nos induz a refletir sobre a condição do nosso próprio coração, pois existem muitas atitudes ou pensamentos que devemos deixar para trás para servir a Jeová. Então, para estarmos o mais de acordo possível com os princípios de Jeová, é importante fazermos uma autoanálise e corrigir qualquer comportamento que nos desvie da justiça. Continuando, vamos analisar agora o verso 5, ainda no Salmo 101. Aquele que às escondidas calúnia seu próximo, eu o silenciarei. Aquele que tem olhos arrogantes e coração orgulhoso, eu não vou tolerar. Salmo 101, verso 5, a lição. Vimos aqui que Jeová, por meio deste salmo, mostra sua posição firme contra aqueles que prejudicam outros com calúnias. Isso nos ensina que devemos ter cuidado com o que dizemos sobre os outros e não nos envolvermos em fofocas ou boatos prejudiciais. Agora, passando para o Salmo 102, vejam que interessante o que diz no verso 1. Ó Jeová, ouve a minha oração, que o meu clamor por ajuda te alcance. A lição. Observamos aqui que devemos nos aproximar de Jeová em oração. De fato, a comunicação com Ele é essencial e deve ser diária. Assim como nos comunicamos com nossos melhores amigos em momentos de necessidade, da mesma forma devemos fazer com Jeová. Ou seja, sempre que possível, devemos apresentar nossas preocupações e aflições a Ele. E olha só, meus irmãos, que tema encorajador. Eu me apego a ti e a tua mão me segura. Então temos um vídeo para assistir que tem justamente esse tema, eu me apego a ti e a tua mão me segura. E este vídeo é da formatura de Gileade, onde nosso irmão Mark Nomer irá fazer esse discurso. Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem todo o contexto da parte e também as perguntas e respostas. Após assistirem, vejam só a primeira pergunta. Como Ana mostrou amor leal? A resposta. Mesmo observando que algumas circunstâncias não estavam indo bem na Judéia, Ana, apesar da idade avançada, 84 anos, não desistiu. Ela continuou decidida a fazer o melhor que podia no serviço a Jeová. Ela fez a coisa certa, no lugar certo e com a atitude certa, e não deixou que nada a impedisse de se apegar em Jeová. Agora, a segunda pergunta: como podemos imitar o exemplo dela? Podemos imitá-la por sempre nos apegarmos a Jeová. Mesmo quando enfrentarmos provações e problemas na vida, que é algo normal, que vai acontecer, devemos estar determinados a não desistir, mas sim continuarmos fazendo a coisa certa, no lugar certo, com a atitude certa. Dessa forma, Jeová também irá segurar nossa mão.
Então, o tema do capítulo 17 é Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Então, durante todo o capítulo, nós vamos ver que excelente base Paulo usou para ensinar e que excelente exemplo ele foi para os bereanos naquela época. Tem como base Atos, capítulo 17, versículos 1 a 15. E para os parágrafos 1 e 2, temos apenas uma pergunta: quem estava fazendo a viagem desde Filipos até Tessalônica e que coisas talvez estivessem passando pela mente deles? Resposta: observamos aqui que quem estava fazendo essa viagem desde Filipos até Tessalônica eram os três amigos Paulo, Silas e Timóteo. E provavelmente, à medida que se aproximavam da cidade costeira de Tessalônica, eles talvez pensaram em como os judeus nessa cidade iriam recebê-los. Será que eles vão ser atacados ou até mesmo espancados, como aconteceu em Filipos? Muito bem, pergunta do parágrafo 3. Como o exemplo de Paulo em reunir coragem para pregar pode nos ajudar? Resposta: pode nos ajudar no sentido que, às vezes, hoje nós também podemos nos sentir como Paulo. Talvez temos receio de pregar ou achamos muito difícil proclamar as boas novas. Mas Paulo confiava em Jeová para fortalecê-lo e ajudá-lo a reunir a coragem que precisava. Então, estudar o seu exemplo vai nos motivar a fazer o mesmo. Primeiro subtítulo do estudo: Paulo raciocinou usando as Escrituras. Temos aí como base Atos 17, 1 a 3. Pergunta do parágrafo 4. Por que é provável que Paulo tenha ficado mais do que apenas 3 semanas em Tessalônica? Resposta: o relato nos diz que, enquanto esteve em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados. Mas isso não quer dizer que a sua visita àquela cidade durou apenas 3 semanas. Afinal, nós não sabemos quando Paulo foi à sinagoga pela primeira vez, depois de chegar à cidade. Além disso, as cartas de Paulo indicam que, enquanto em Tessalônica, ele e seus companheiros trabalharam para se sustentar. Também durante o tempo em que ficou ali, por 2 vezes Paulo recebeu suprimentos de seus irmãos em Filipos. Pergunta do parágrafo 5. Como Paulo procurava raciocinar com as pessoas? Resposta: Paulo explicava e provava com base no que estava escrito, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Paulo não tentava apelar para a emoção, ele apelava para a razão, porque sabia que os que frequentavam a sinagoga conheciam e respeitavam as Escrituras, mas não as entendiam plenamente. Muito bem, pergunta do parágrafo 6. Como Jesus raciocinava usando as Escrituras e com que resultado? Resposta: durante seu ministério, por exemplo, Jesus mostrou a seus seguidores que, segundo as Escrituras, o Filho do Homem teria de sofrer, morrer e ser ressuscitado. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos. Sem dúvida, esse fato em si seria o suficiente para mostrar que ele tinha falado a verdade. Mas Jesus fez mais do que isso. Ele raciocinou com seus discípulos sobre as Escrituras. E isso deu um resultado muito positivo, pois os próprios discípulos disseram: não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? Parágrafo 7 é a pergunta: por que é importante basear nas Escrituras aquilo que ensinamos? Resposta: porque a mensagem da palavra de Deus tem poder. E a mensagem que levamos não é nossa, mas sim de Jeová. Além disso, por usarmos sempre a Bíblia, nós também somos ajudados a sempre nos lembrar de que a mensagem que pregamos se baseia firmemente na palavra de Deus. Dessa forma, somos fortalecidos na fé e temos confiança para pregar com coragem, assim como Paulo. Sem dúvida, somos muito enriquecidos em sentido espiritual, por mais essa reunião que ajudou tanto nossa vida como o nosso ministério cristão. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, irmãos. Esperamos de coração que, com o auxílio desse vídeo, tanto você como a sua família consigam dar excelentes comentários em pelo menos uma dessas partes importantes. Fiquem à vontade. Para aqueles que não forem inscritos, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário. Lembrando que quando os irmãos comentam, isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante
é importante para você. Então fique à vontade para deixar seus comentários aqui. Isso vai agregar muito para o canal. Também compartilhe nossos vídeos e torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu. Tanto a opção se tornar membros, como muitos irmãos têm feito, como a opção Valeu, ajudam muito o canal a crescer e faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Uma excelente semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, um grande abraço e até mais aos próximos vídeos.